hoje vai falar sobre aromaterapia. E para isso eu recebo mais uma vez aqui a Mariângela Libório, que é professora de faculdade, é também enfermeira e também uma estudiosa da aromaterapia, né, Mari? Tudo bem? Obrigada pela presença mais uma vez. Muito obrigada, também gosto demais de falar de aromaterapia, sou entusiasta das práticas complementares, integrativas, eu acho que é um assunto muito bom para a gente conversar. Sim, muito importante também, né, porque pode ser aliado aí para muitas coisas, muitas melhoras aí na nossa vida, no dia a dia e até algumas doenças, né, a gente pode ter o auxílio da aromaterapia aí em algum tratamento. Bom, a gente falou do sono, né, na nossa última entrevista, e eu queria só aproveitar o gancho do sono e começar falando sobre a aromaterapia no sono. A gente tem óleos essenciais que são específicos para desacelerar, para tirar a ansiedade, para trazer, de repente, até um sono? Temos e o resultado é muito bom. Muito. A gente tem evidência científica. O que é evidência científica quando a gente... Quando você tem estudos que mostraram a comparação entre grupos que fizeram uso de óleo essencial e grupos que não fizeram uso. Claro que a gente ainda precisa estudar muito mais, mas a gente tem bastante evidência já de que sim, o óleo essencial pode ajudar, inclusive pode substituir algumas práticas farmacológicas para ajuda no sono. Tá. Tem um estudo em particular que eu gosto bastante, que comparou um grupo de idosos que foram tratados com óleos essenciais para melhora do padrão de sono, e isso repercutiu em diminuição do uso de uma medicação que chama benzodiazepínico, ali que seria para ajudar o sono. Que seria um calmante. Seria um calmante Tá. ali para ajudar a relaxar e dormir, numa população de idosos numa casa de repouso. Então, você imaginar que você fazer o uso de uma prática integrativa ajudou a diminuir o uso de fármacos, é muito interessante. É muito interessante. A gente falou na nossa conversa sobre o sono que o ritual do sono é interessante, porque ajuda o cérebro, né, a entender. E o óleo essencial ele pode fazer parte desse ritual. Então, por exemplo, sou muito fã da lavanda. A gente estava conversando aqui antes de começar. Eu acho que se a pessoa quer começar a usar óleo essencial, como é um investimento realmente, o óleo essencial é caro, então que você comece pela lavanda. A lavanda é polivalente, né? Então ela ajuda a gente a relaxar, mas ela também é boa para a pele, ela é bactericida, ela tem ação anti-inflamatória, então, ou seja, é um óleo muito completo, a gente pode começar por ele. Sim. E a lavanda, como ela é um óleo que ajuda na questão da ansiedade, do relaxamento e do sono, ela pode fazer parte do ritual ali do dormir. Sim. Então é excelente. E como que é o uso? Mari, eu tenho muita dúvida em relação a isso. Eu sei que tem pessoas que esfregam as mãos, né, e fazem a inalação. Dá também para passar na pele. Sim, dá para usar em difusor. Difusor de ambiente. A gente tem 3 vias principais de utilização do óleo. Então, uma é essa via que você falou da inalação direta. Tá. Então, a gente pinga uma gota, e isso é importante. O óleo, ele é extremamente concentrado. Por que ele é caro? Porque é necessário uma quantidade de matéria-prima, que aí pode ser folha, a flor, a pétala, o caule, enfim, depende da parte da planta que é utilizada para fazer aquele determinado óleo, resina. Então, depende do que é, mas é uma quantidade muito grande para fazer um pouquinho de óleo. Então, ele é muito concentrado. Então, você não precisa de uma quantidade grande. Você vai usar uma gota. Então, uma gota você esfrega e inala calmamente por 30 segundos. Então, essa é uma via muito boa, uma via rápida que você pode usar. Uma outra via que a gente tem é o difusor de ambiente, é um difusor ultrassônico, que a gente chama, não é aquele de tomada, o óleo não gosta de ser aquecido, alguns têm, não. Então, o ideal... A gente vê muito esses de tomada. Geralmente, de tomada é a essência. A essência, tudo bem ir pro difusor. Mas a essência tem o mesmo benefício? Não, a essência tem só o cheirinho. Tá. Ela não tem a química. O que o óleo essencial tem? Ele tem uma química, né, um terpeno, um monoterpeno, enfim, ele tem um composto químico mais predominante naquele óleo, que é o que a gente vai ter o efeito terapêutico. Então, quando você inala, você está inalando um composto químico. E esse composto químico chega na sua corrente sanguínea. Então, ele é algo real e concreto. Sim. Não é só um cheirinho, né? A essência é só o cheirinho. Deixa o ambiente agradável, mas não tem o efeito perfumado, mas não tem o efeito terapêutico. Ah, interessante. Então, quando você inala o óleo essencial, ele, pelos nervos olfativos, chega no teu sistema límbico, que é ligado às tuas emoções, mas também chega no teu pulmão, onde atinge a circulação e percorre. Então, você tem uma ação sistêmica do óleo essencial
quando você inala. Você também tem a possibilidade de passar o óleo essencial na pele, diluído num óleo carreador, que a gente chama, que pode ser um óleo de coco, um óleo de amêndoa, um óleo de semente de uva. Você também dilui esse óleo numa quantidade pequena de óleo essencial, em mais ou menos 10 ml de óleo carreador, e faz uma massagem. Isso é ótimo. Olha, interessante. Na têmpora, na nuca. Inclusive, eu queria até dar um testemunho aqui. A minha experiência primeira com óleo essencial foi para dor de cabeça, né? Eu estava no início de uma crise de enxaqueca, me lembrei que já tinha aprendido a fazer um blend para enxaqueca, fiz esse blend, passei nas têmporas, na nuca, no punho e inalei. E a dor de cabeça passou. Olha só. E aí eu fiquei. Ali que te despertou, então, para a aromaterapia. Isso aqui, de fato, foi. Isso aqui, de fato, dá resultado. Olha. E uma outra via que a gente tem é uma via de uma inalação indireta, que a gente fala. Então, você pode, por exemplo, pingar uma gota de óleo de lavanda no seu travesseiro, em cada lado do seu travesseiro, quando você vai dormir. Aquele composto químico volátil vai ser ali difundido no teu ambiente, você está pertinho daquela fonte e você também relaxa. Tem vários, tem até difusor pessoal, Vanessa, você pode comprar um colar bonito, que tem um espacinho para você colocar de verdade, e as joias são até bonitas, eu tenho uma dourada bem bonita, que você coloca ali um algodãozinho com a gotinha do óleo essencial que você quer. Então, você quer um óleo essencial para ter energia, por exemplo. Sim. Você vai lá, pinga a gotinha e vai viver seu dia com aquele olhinho essencial aqui. E como que é o resultado, né? Assim que a gente inala ali aqueles 30 segundos, por exemplo, em quanto tempo eu sei que já estou no efeito do óleo essencial? De 20 a 30 minutos. Então, a gente precisa de um tempinho como qualquer fármaco. Tá? Se você toma uma medicação, você também tem um tempo de ação dessa medicação até ela ser absorvida e aproveitada com óleo essencial. É igualzinho. Tem alguns estudos que falam que na massagem você tem um efeito potencializado, porque na massagem você também inala. Como ele é um composto volátil, não é porque você está fazendo uma massagem que você não está inalando, até porque quando você massageia, você sente o cheiro do óleo, então o composto também está. E a massagem, por exemplo, se for para um óleo essencial para uma dor muscular que você tem. Então, você fez um blend ali para dor muscular e fez uma massagem. Então, o toque também é terapêutico para a dor muscular, também é para o relaxamento, também facilita o sono. Então, você tem ali um efeito combinado do toque, da absorção da pele e também da via olfativa. O ideal é fazer por todos os meios, né? Você põe ali o cheirinho, passa na pele. Exato. E como prevenção também, e também em caso de picadas de insetos, né? A gente pode passar ali na pele. Então, aí qual seria? Tem 2 óleos que eu falei primeiro do óleo de lavanda, que é excelente para a gente começar, e tem um outro amiguinho dele que é o de melaleuca, que os 2 juntos para a pele são sensacionais. E alguns óleos essenciais você de fato não pode usar puro na pele, porque não é interessante, ele pode ser agressivo para a pele. Mas lavanda e melaleuca são seguros para a pele, são seguros para a criança, então podem ser utilizados puro, podem ser utilizados numa faixa etária livre, que você pode usar tanto em idoso quanto em criança. Existem óleos que têm contraindicações, você não pode usar em criança, assim, precisa saber quais podem ou não. E eles são bons para a pele. Então, uma picada de inseto que você passa ali, uma melaleuca com lavanda, é sensacional. E outras lesões também. A descoberta do óleo essencial por um perfumista foi muito interessante. Ele teve uma queimadura, ele já estava estudando a lavanda, ele teve uma queimadura grande no seu membro superior, e na hora ele mergulhou o membro superior numa quantidade muito grande de óleo de lavanda. E aí a dor passou de maneira muito rápida e ele teve uma cicatrização muito mais eficiente, e aquilo despertou, falou assim, eu posso fazer algo sobre isso. Isso veio também muito com a modernidade, né? Hoje em dia a gente vê, inclusive, hospitais e até mesmo o SUS, né, aplicando a aromaterapia, né? Sim, os hospitais, existem hospitais de ponta em São Paulo que têm serviços de enfermagem. O enfermeiro, ele pode ser um enfermeiro aromaterapeuta, porque no SUS existe uma lei, uma legislação que é do uso das práticas integrativas e complementares. Então, a aromaterapia, ela está prevista na legislação como uma prática integrativa e complementar. O que é isso? A gente pode usar isso, inclusive, no serviço público de saúde ou no hospital privado.
E existem hospitais privados de ponta que utilizam a aromaterapia para fazer alívio de sintomas de doenças muito graves. Então, náusea do paciente oncológico, dor no paciente que sofreu cirurgia. Então, muitas coisas podem ser utilizadas de forma combinada com a terapia tradicional, com o uso da aromaterapia. E no SUS também é previsto. Então, o Sistema Público de Saúde pode se organizar e promover a aromaterapia para o seu usuário ali no serviço público. É importante a gente colocar que é sempre como uma terapia complementar, né? A gente nunca deve parar de tomar um remédio e passar a tratar só com aromaterapia, mas é sempre um complemento. Sim, né? Muito bom para alívio de sintomas que às vezes são sintomas que podem ser tratados com a medicina convencional, mas podem ser tratados até somente com aromaterapia. Sim. Então, o fato de você usar aromaterapia pode não substituir, mas de repente diminuir a necessidade de dosagens altas de outros medicamentos. Eu acho uma coisa incrível. E se você pensar, a aromaterapia é algo da natureza, né? Então, existem princípios, né, da natureza que são conhecidos pela farmacologia tradicional, que utilizam as plantas e utilizam compostos que são da natureza. A farmacologia usa a aromaterapia, simplesmente concentra aquilo num óleo especial. Eu falei da aromaterapia desses 2 óleos, mas existem os blends. É isso que eu ia te perguntar agora. Tem umas misturinhas, né, que dá para fazer. Existem várias marcas de óleos essenciais. Eu acho que a gente tem que tentar escolher ali uma marca que você, né, confie. Lembrando que é um produto caro. Então, desconfie de um óleo essencial que é muito barato. Então, provavelmente, ele não é um óleo essencial puro. Ele está ali, talvez, misturado com outras coisas. Então, é um investimento que você faz, mas que dura muito. Muito, porque você usa uma gotinha, né? Pouco, enfim, e os blends, eles valem a pena quando você quer, por exemplo, resolver um problema especial. Então, eu quero resolver uma questão de dor muscular. Eu já quero a receitinha, gente. Qual é esse blend? Eu quero dor muscular. Tem o blend que é para... Sabe quando você tem uma virose respiratória e você tem congestão nasal? Sim, aquela coisa de sinusite, né? Exato. Então, tem blend para ajudar você em sintomas respiratórios. Então, para você não precisar... E o blend, o que é? Uma combinação de óleos essenciais dentro de uma base carreadora. Até quantos? Depende da marca. Você pode ter 3 óleos, 4 óleos. Então, você pode fazer uma combinação com vários óleos. Um potencializa o efeito do outro. Então, isso é bem interessante. Se você não se dedica a estudar isso, eu creio que é muito difícil você fazer sua própria combinação. É difícil. E às vezes não vale a pena você comprar tantos óleos para fazer um blend que você vai usar pontualmente na gripe, por exemplo. Né? Então vale a pena comprar os blends que já vêm pronto por assunto. Né? Então, vigor, ânimo, sono, né? Então existem esses blends, eles já estão ali combinados, se não precisou comprar um óleo de cada, ele já vem misturadinho. E a lavanda que você falou que é o seu preferido, assim, ele deve estar transitando aí em vários blends, né? Deve ser a base de vários blends. Tem um outro óleo que é muito bom, que é um óleo calmante, mas ele é muito caro se você comprar ele puro, que é o camomila. O óleo essencial. Caro. Camomila. O óleo essencial de camomila é caro. Quando você compra ele num blend, você torna ele mais acessível, porque naquele blend você usa poucas gotas, né? Sim. Tem uma mistura com outros óleos e você vai ter o benefício da camomila, que também é extremamente calmante. E esse para a parte respiratória que você falou, seria mais ou menos quais as propriedades? É muito bom para respiratório. A pimenta também, o hortelã-pimenta também é muito bom, mas existem algumas contraindicações para crianças. Então, a gente precisa saber, o eucalipto, por exemplo, tem uma faixa etária que você pode usar para criança pequena, não. Então, isso é muito importante. Então, quando você compra o blend de um laboratório, de um fabricante sério, você tem essas orientações. Então, se você pode usar com criança, se você não pode usar com criança. Gestante também é um grupo populacional que existem óleos que a gente não deve usar, porque existem óleos que são usados, só para você ter uma ideia, até no trabalho de parto. Então, no trabalho de parto, existem obstetras que usam a aromaterapia, porque existem óleos que ajudam na contração uterina. Então, no trabalho de parto, no trabalho de parto, esse óleo é bem-vindo, mas em outra fase da gestação, jamais. Então, a gente precisa ter um certo conhecimento. Foi por isso que eu fui estudar aromaterapia, porque eu falei, isso tem muita ciência por trás. Não dá para simplesmente a gente usar porque é cheiroso. E aí chamou sua atenção, né? Bom, então se você quiser começar a utilizar a aromaterapia, comece pela lavanda, que é seguro, preferida da Mari. E depois você procure um profissional e faça aí
a melhor escolha para o seu caso. Exatamente. Obrigada, Mari, mais uma vez. Eu que agradeço.